A paz do Senhor, você que me ouve, que o favor e a graça do Senhor continue presente na sua vida. E hoje eu gostaria de compartilhar com você Gênesis 19, do verso 15 ao 17, e depois vamos ler também o verso 26, que diz assim: Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereçam no castigo da cidade. Como, porém, se demorassem, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. E havendo levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pare em toda a campina, foge para o monte, para que não pereça. E a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Que o favor de Deus, que a palavra de Deus continue sendo ministrada no seu coração. Aleluia. O fato, meus irmãos, minha irmã, você que me ouve, Deus ouviu a oração de Abraão. Abraão, quando soube que Deus ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão começa a interceder por aquela cidade. E ele clama a Deus por essas cidades. E porque ele sabia que Ló, o seu sobrinho, morava lá também. E Deus ouviu a oração de Abraão e enviou os seus anjos na casa de Ló para salvá-lo, para tirar eles a salvo daquela cidade. Deus estava dando uma nova oportunidade para a vida de Ló e a sua família, mas eles deveriam sair daquela cidade e não olhar para trás. Eles deveriam obedecer, seguir a orientação que Deus havia dado. Mas infelizmente, a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. E por que ela olhou para trás? É sobre isso que nós iremos compartilhar algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu quero dizer, que ela olhou para trás, porque na verdade o coração dela estava naquela cidade. O coração dela, apesar de ela já estava saindo daquela cidade, já estava fora daquela cidade, mas o seu coração estava lá. E ela, ao olhar para trás, ela se tornou numa estátua de sal. Ela desobedeceu à direção de Deus. A segunda coisa que nós podemos observar em relação à mulher de Ló, porque ela olhou para trás, nós podemos observar que essa mulher e a família de Ló, eles tiveram uma oportunidade de conhecer a Deus. Eles viram o poder de Deus sendo manifestado na vida deles e na vida de Abraão, porque na verdade eles moraram com Abraão. Mas o fato é que a mulher de Ló, ela não teve temor no seu coração. E ela olhou para trás, ela seguiu os seus desejos, as suas emoções e as suas atitudes levaram ela a olhar para a cidade, porque na verdade ela sentiu saudade, o apego que havia no seu coração em relação àquela cidade era mais alto do que a voz de Deus. A segunda coisa, olhar para trás significa resistência. É como diz lá no livro de Hebreus 3,15, que diz assim: Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. A resistência é resultado de um coração endurecido. Apesar dela saber do mover de Deus na sua vida, de ter experimentado esse mover, o coração dela ficou endurecido, porque na verdade o coração dela estava naquele mundo, naquela cidade. É por isso que a palavra de Deus diz lá em na carta de 1 João 2,15, que diz assim: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque o amor do Pai não está nisso.
Porque os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida não procede de Deus, mas procede do mundo. O mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá eternamente. Aleluia. Olhar para trás também significa não valorizar aquilo que Deus nos deu. E a pergunta que eu faço para você neste momento: você tem valorizado o que Deus tem te dado? Você tem valorizado aquilo que Deus te deu? Como que você tem reagido com os benefícios que Deus tem derramado na sua vida? A Bíblia diz, querido, lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 62, dizendo assim: e disse Jesus: todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para entrar no reino de Deus. Deus sempre, querido, nos avisa e nos dá novas oportunidades. Foi isso que aconteceu com a família de Ló. Mas, infelizmente, a mulher de Ló não soube aproveitar a oportunidade que Deus estava dando. E é tão interessante que em Lucas 17:32 está escrito assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Quando Jesus, querido, fala essa frase, lembrai-vos da mulher de Ló, lá em Lucas 17, ele estava falando a respeito da sua segunda vinda, que ele voltaria para nos buscar, para buscar o seu povo. E ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, Deus estava dizendo para mim e para você, aonde está o seu coração? Você está pronto para a volta de Jesus? Né? E Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Deus se manifestou na família de Ló, dando uma nova oportunidade. Mas, infelizmente, ela não soube aproveitar a oportunidade. E eu quero declarar para você nesta hora, aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando. Se prepare, porque Jesus vai voltar. Aleluia. Que Deus te abençoe nesta hora, em nome de Jesus. Amém.